Ferreira, boa tarde primeiramente. O Guarani que teve essa sequência aí, né, de jogos, confrontos diretos, né, Vila Nova, também o CSA, agora enfrenta um time que está ali no meio da tabela, o São Bento. É um jogo que talvez não promete na teoria mais perigo, mas na prática pode complicar para o Guarani lá em Sorocaba? Então, boa tarde. Sim, enfrentamos alguns confrontos diretos aí, mas esse jogo do São Bento também não vai ser fácil. Apesar de eles estão ali no meio da tabela, o time deles é um time bom, né? E tem aquele confronto aqui, time paulista, né? E não vai ser nada fácil, a gente sabe disso. E vamos ter que chegar lá, se impor, né? Respeitando os caras, mas a gente vai lá para buscar os 3 pontos que vai nos dar uma condição melhor na tabela aí para o nosso objetivo. E com certeza vai ser difícil, mas a gente vai lá para lutar em busca da vitória. O Ferreira, quando surgiu a possibilidade do Ferreira novamente jogar, aí o torcedor mandou até algumas mensagens, mas como é que está o Ferreira? Aguentaria os 90 minutos? Acho que nada melhor do que você mesmo para responder essa pergunta, né? Então, Marquinhos, eu esperava essa pergunta desde quando eu cheguei aqui. Recebi um apoio enorme da torcida, da diretoria, dos meus companheiros. Eu tinha ciência que eu não estava bem pelo tempo que eu fiquei parado, mas agora é diferente. Já tive tempo para trabalhar, preparação física, muscular. Estou bem, estou preparado para essa oportunidade que eu vou ter. Estava ajudando fora de campo e chegou o momento de eu dar minha parcela de ajuda dentro do campo. Eu sei da minha responsabilidade. Desde o momento que eu cheguei aqui, a torcida me abraçou e foi muito bom, e ali eu vi a responsabilidade que eu tenho aqui dentro. Então chegou meu momento, a oportunidade, eu vou fazer de tudo para poder contribuir ao máximo, e vou dar meu máximo lá, e nem que eu tenha que ficar com uma perna só, mas eu vou jogar os 90 minutos. Ferreira, a expectativa sexta é de um bom público da torcida do Guarani lá em Sorocaba. O que essa torcida fora de casa vai ajudar o time na busca aí desse resultado? Olha, que eu estou acompanhando aí, a torcida vai comparecer em massa. Isso pra gente aqui, pra nós aqui dentro, é muito importante, porque quando eu estava aqui em 2016, quando eu cheguei aqui, um diretor me falou: Ferreira, a gente indo bem, quando a torcida, se a gente começar bem, a torcida abraçar, a gente vai chegar, porque quando eles abraçam a gente, não tem para ninguém. Então aconteceu, a gente conseguiu acesso, e agora a torcida está fazendo isso, está com a gente, está fechado. Isso é muito importante. Eu acredito que vai dar certo, eles fechados com a gente, e a gente vai contribuir dentro de campo com luta, com garra, e vamos vencer o jogo. Ô Ferreira, tudo indica aí que o Felipe Rodrigues talvez seja mantido na equipe, né? O Humberto vai fazendo experiências também, às vezes mesmo com o time encaixado, né, e conseguindo resultados, não perdendo, ele às vezes propõe aí uma situação para mexer na equipe. Como é que vocês enxergam isso? E se você vê isso como uma brecha para você, de repente, falar, se eu jogar bem lá, de repente no próximo jogo eu posso ser mantido na equipe, como que vocês encaram isso? Então, Felipe, a equipe não está definida, mas pode ser que ele inicie. Isso é bom, cara, para dar confiança, e eu tô tranquilo, porque eu sei que a gente tem bons jogadores aqui. O Maia tava muito bem, e agora chegou a minha hora, e eu vou fazer de tudo, cara. Eu vou fazer de tudo para sair bem, para jogar bem, e claro que, se Deus quiser, eu vou querer ter minha sequência, mas isso eu vou ter que fazer por onde. E se eu jogar bem, e que eu vou jogar bem, eu tenho certeza que eu vou ajudar o Guarani dentro do campo também. Aí vai ficar dor de cabeça o professor. Isso só tem a melhorar e acrescentar para o Guarani, porque na reta final ter um grupo forte como a gente tem, isso só vai ajudar para a gente aí nesse objetivo nosso, que
a partir do momento que a gente conseguiu os 45 pontos, agora o nosso objetivo é conseguir o acesso. Ô Ferreira, durante as atividades ali fica perceptível que você é um dos líderes desse elenco, né? O que cobra, conversa, chama para conversar ali com alguns jogadores e tudo mais, principalmente nessas atividades. Como é que tem que ser o papo nessa reta final, já que o campeonato está tão embolado, então não pode perder pontos, né? Como é que é o papo? Qual que tem que ser o diferencial do Guarani nessas últimas rodadas do Brasileiro? Então, eu acho que a gente tem um bom time, tem um grupo muito bom, a gente trabalha firme, não tem coisinha aqui dentro, e a gente também vem jogando bem, e eu acho que está nas nossas mãos. O campeonato vem mostrando aí, e a gente tem uma chance muito grande de conseguir o objetivo. Eu acho que o diferencial nesse momento vai ser a gente tirar aquele algo a mais, né? Tem uma concentração maior dentro do campo, quando a gente está ganhando, ter atenção para não sofrer o empate, ou se estiver empatando, ter atenção para não tomar o gol. E o algo a mais ali, cara, a gente pensar nas pessoas que torcem pela gente, que estão de verdade ali dia a dia. Esse vai ser o algo a mais ali que a gente vai precisar para poder chegar lá, porque time a gente tem para isso. Ô Ferreira, quando você foi contratado, do seu retorno aqui para o Guarani, você imaginou chegar nesse momento, nessa reta decisiva do campeonato, sendo peça importante na busca de um acesso dentro de um time que você conhece tão bem, participando inclusive daquele acesso da Série C? Você acha que dá para comparar uma situação a outra? Marquinhos, essa pergunta mexe até comigo, porque eu passei um período muito difícil agora, nesse ano, no início do ano, ficou para trás. Eu sempre tive a certeza, cara, que esse ano ia terminar muito bom, muito bom. Eu sou um cara que tenho muita fé, e eu sempre falei em casa, beleza, eu estou aqui, estou buscando, tá difícil, mas vai aparecer. A minha vontade sempre foi de voltar, mas também a gente veio por outras opções também. E para onde eu for, meu ano vai terminar muito bom. Então agora tá aí, tá claro aí, tem a oportunidade de terminar o ano bom. E isso, cara, é uma coisa que só Deus mesmo sabe, porque esse ano foi complicado, mas o passado a gente deixa para trás, né? E agora estamos no presente aí, tem uma chance de terminar um ano bem demais. Isso eu tenho certeza que vai acontecer, mas vou trabalhar para isso junto com meus companheiros aqui, vai dar certo. Você já fez uma comparação aí com a torcida que abraçou o time em 2016 e você vê esse mesmo movimento agora, mas que outras semelhanças também, além da torcida, que esse Guarani tem com aquele Guarani que você também ajudou a subir em 2016? O grupo fechado, cara. Grupo fechado, a união do grupo, um time bom que a gente também tem aqui, todo mundo amigo do outro, não tem vaidade, isso é muito importante. Quem está jogando está ali buscando, quem não está jogando está buscando um espaço limpo ali, sem trairagem, sem nada, e isso é muito importante. O grupo está unido, a diretoria está fera também, está fazendo de tudo para que não tenha nenhum extracampo para poder tirar o foco da rapaziada, e isso é tipo a semelhança que tem com outro grupo, e eu tenho certeza, cara, a gente vai conseguir. Eu lembrei de uma frase aqui que eu falei aqui numa coletiva que eu dei em 2016, quando a gente perdeu de 3-1 pro Asa lá. E eu cheguei aqui na segunda-feira, eu falei que quem viesse pro Brinco aqui no sábado ia sair daqui feliz, porque a gente ia conseguir o acesso. Então, isso aconteceu, e a gente tem confiança, mas a gente trabalha para isso. Então, a gente tem que acreditar naquilo que a gente trabalha e tem que ter fé. Então, é isso que tem aqui dentro hoje. Duas questões. Você falou aí que o seu começo de ano não foi muito legal. Se você puder explicar para a gente o que aconteceu, se foi questão profissional ou pessoal. E a outra questão é em relação ao time ainda, essas mudanças que o Humberto tem feito. Você acha que a equipe está legal como está? Ela precisa melhorar ainda? Nessa reta final, essas mudanças, elas são normais? Elas, de repente, dão um gás no grupo? Então, falar primeiro do ano, eu tive uma passagem pelo Figueirense, eu fiz uma cirurgia,
e fiz parte da minha recuperação lá, mas como o futebol eu tive que ir embora sem terminar a minha recuperação 100%, e isso me prejudicou muito. Então isso me prejudicou, eu fiquei esse tempo todo parado, mais por causa disso também, porque graças a Deus eu fiquei tranquilo, porque mesmo eu sem estar 100% recuperado, eu recebia ligações de outros clubes, mas eu não vou mentir para ninguém, eu falava da minha situação real, que eu preciso de um tempo e tal, e as coisas não aconteciam, mas eu fiquei feliz por isso. Houve procura mesmo, eu estando fora, não estando jogando, e passei por isso, cara. Passei na nossa carreira aí, tem os altos e baixos, é que eu sempre costumo dizer, no muito desfrute, né? No pouco não se queixe. Então eu trabalhei em casa mesmo, acordando todo dia às 6 horas da manhã, treinando, batendo pelada, fazendo o que eu podia para poder manter o corpo em atividade. Eu sabia que uma hora ia chegar e eu ia voltar a jogar. Demorou um pouquinho, mas chegou. E a questão do time, então, é um momento de reta final, mas a gente tem um grupo qualificado, cara. Claro que sempre vai ter falta por lesões, por cartão, mas eu tenho certeza que quem tiver, que vai entrar, isso tem mostrado nos últimos jogos, vai dar conta do recado, e é isso que faz o nosso grupo ser forte. Valeu.